A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, mais uma vez, pela graça de Deus, me encontro aqui para que possamos juntos, mais uma vez, meditarmos na palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Eu gostaria de pedir a todos vocês que estão nos assistindo, não se esqueça de deixar aí o seu like, de se inscrever também no canal, fazer o seu comentário e também de compartilhar, tá bom? Não vai te custar nada, você não vai pagar nada para isso e vai nos ajudar a manter este canal aqui para que possamos, através deste canal, levar até as pessoas a mensagem da palavra do Senhor, nosso Deus, em nome de Jesus. Amém? Também vos convido a conhecer o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa. O blog dele tem como título Pregando a Verdade. Você faz aí uma pesquisa no Google e você vai encontrar o blog do meu irmão em Cristo, Geraldo Barbosa, Pregando a Verdade. Como sempre, nós vamos ouvir e assistir um hino para o nosso enlevo espiritual, e depois deste hino eu estarei fazendo a leitura da palavra de Deus e estarei fazendo uma rápida reflexão, um estudo rápido da palavra de Deus sobre a grande tribulação, tá bom? É um evento que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja, porque eu sou pré-milenista, pré-tribulacionista, e eu vou defender essa crença, tá bom? Eu achei, irmãos, aqui no YouTube, o vídeo de um casal cantando o hino 291 da harpa cristã, a mensagem da cruz. Não tem no vídeo o nome deles, então eu não tenho como mencionar o nome deles aqui. Mas nós vamos ouvir este casal cantando este hino 291 da harpa cristã, a mensagem da cruz. Ela o dia fugiu com emblema de fé.
com Jesus para dar-me o perdão. E eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa trocar. Eu aqui com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele tomar uma parte da glória hei de ter. Sim, eu amo a mensagem da cruz. De morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, por uma coroa Amém. Nós acabamos de ouvir aí e assistir, né, este casal e, por sinal, canta muito bem. Parabéns a eles que cantaram este hino da harpa cristã, 291 da harpa cristã, a mensagem da cruz. É um hino maravilhoso, né? Inclusive todos os hinos da harpa cristã são hinos maravilhosos, hinos que foram feitos não com o objetivo de ganhar dinheiro, né? Porque naquele tempo ninguém se preocupava com isso. Foram hinos que foram compostos por pessoas que já partiram para a eternidade e compuseram estes hinos, né? Fizeram estes hinos para louvar o nome do Senhor. Deus abençoe este casal, em nome de Jesus, né, por ter entoado este hino tão maravilhoso, a mensagem da cruz. Irmãos, como eu já disse no início, hoje eu estarei meditando no livro do Apocalipse, capítulo de número 13, a partir do versículo 11 até o versículo de número 17. A gente vai realizar aqui um pequeno estudo sobre a grande tribulação. Eu já disse, eu sou pré-tribulacionista, pré-milenista, e eu vou defender esta crença. Nada contra aqueles que são pós-tribulacionista, pós-milenista e assim sucessivamente, né? Aqueles que defendem a crença calvinista, nada contra. Mas eu vou defender aqui a crença, né,
tribulacionista. Eu vos convido a abrir a palavra do Senhor nosso Deus no último livro da Bíblia, né? O último livro da Bíblia, Apocalipse, o livro das Revelações, capítulo 13, versículos 11 até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra, diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Amém. Amados irmãos, como eu já disse, hoje nós estaremos fazendo uma meditação sobre a grande tribulação. Porque o que eu acabei de ler aqui, esta besta, e assim sucessivamente, esses acontecimentos aqui vão acontecer no período da grande tribulação. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte: são 7 anos de tribulação na face da terra. Após o arrebatamento, isso vai acontecer, após o arrebatamento da igreja. Então, os 3 anos e meio, o primeiro 3 anos e meio, é chamado de tribulação. E o segundo 3 anos e meio é chamado de grande tribulação. No decorrer desta mensagem, eu estarei falando sobre isso e nós podemos meditar para que possamos compreender. Portanto, eu peço a você que preste bastante atenção para que você possa entender aquilo que nós iremos falar, que eu irei falar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos aqui no capítulo de número 13, e a primeira besta subiu do mar. Mar nas profecias, água nas profecias, inclusive aqui em Apocalipse, representa pessoas, nações, o que lembra a agitação e o estado de perturbação e instabilidade
dos povos em seus governos políticos. A segunda besta subiu da terra, é que nós lemos aqui a partir do versículo de número 11. Símbolo daquela parte do mundo para onde estão voltadas todas as atenções divinas e humanas. A terra da promessa, por dependerem dela como verdadeira bússola, os planos e os propósitos de Deus com relação ao bem de toda a humanidade. Vamos estar lá em Gênesis, capítulo de número 12, e no versículo 7. Como eu disse, irmãos, no princípio, eu irei fazer aqui um pequeno estudo sobre isso. Eu tenho que mencionar aqui as passagens bíblicas para que as pessoas possam conferir aquilo que a gente está falando. Tá bom? Então, a primeira besta governará sobre 10 reis. Isso está em Apocalipse, capítulo de número 17, versículos 12 e 13. A segunda besta será um dos 10, que, por sua vez, será empossada em Jerusalém como rei de Israel. Jerusalém é conhecida como a cidade do grande rei. E esta segunda besta será um dos 10 chifres, ou melhor, um dos 10 reis. Né? Esta segunda besta será um dos 10 reis, que por sua vez será empossada em Jerusalém como rei de Israel. Enquanto as duas testemunhas, que está no capítulo 11, registrado no capítulo 11 de Apocalipse, e no versículo de número 3, anunciam a vinda do reino de Cristo, Satanás faz surgir o falso Cristo com todo o aspecto do Cristo verdadeiro para fazer acreditar que é a resposta à profecia das duas testemunhas. O povo falho de entendimento espiritual deixar-se-á enganar. O Senhor disse, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse em João, capítulo de número 5, e no versículo 43, ele disse assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me aceitais. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Jesus aqui estava referindo o anticristo. É uma palavra mencionada, que Jesus mencionou, referindo ao anticristo que viria, né, depois, o que vai vir. Jesus disse, eu vim em nome do meu Pai, e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier, dizendo que é o Cristo, em seu próprio nome, vocês vão acreditar. Então Jesus proferiu estas palavras no Evangelho segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 5, no versículo 43. Portanto, assim se cumprirá essa profecia, quando, na realidade, este que vai estar ali em Jerusalém, como rei de Israel, se assentar ali, né, e todas as atenções daqueles que ficaram aqui, que não foram arrebatados, vão voltar para ele. Eu não vou dizer todos, porque talvez algumas pessoas, né, com certeza, algumas pessoas que vão ficar já conhecem a palavra de Deus e já vão estar sabendo que isto vai acontecer. E vão ficar aí precavidos, né, desses acontecimentos que vão surgir durante a grande tribulação. A segunda besta será chamada Anticristo, porque é oposta ou contra a Cristo. Mantém
franca rebelião contra Deus, arroga-se o verdadeiro Cristo e ostenta o aspecto exterior de Jesus na operação de sinais sobrenaturais, enganando todo mundo com milagres e prodígios de mentira. O apóstolo São Paulo falou sobre isso na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículos 9 e 10. É chamado também de falso profeta pelos milagres que, na presença de todo mundo, né, vai operar. Ele vai operar na presença da primeira besta e também na presença de todo mundo, de maneira que até fogo vai fazer descer do céu à terra à vista dos homens. Em Jerusalém, entre os judeus, o falso profeta operará sinais, prodígios, pelo poder satânico e será o primeiro a assentar-se no templo de Deus, que será reedificado logo no início da restauração do Império Romano. O profeta Ezequiel profetizou sobre isso no capítulo 44, versículo de número 7, e também no capítulo 43 e no versículo de número 8. Portanto, leia os capítulos 40 até o 44 sobre o templo. Também exigirá que todos o adorem e se engrandecerá sobre todos os deuses e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas. Daniel, capítulo de número 11, e no versículo de número 36. Você pode fazer uma comparação aí com Isaías, capítulo de número 14, versículos 13 e 14. Os israelitas no tempo dos Macabeus julgaram ser o Antíoco Epífanes, esse homem, pelos atos malignos que praticou. Pensaram que poderia ser este homem. Também o caráter da segunda besta é muito pior do que o da primeira besta. Aparenta ser manso e ter a docilidade de um cordeiro, mas com um único fim de enganar Israel e ser aceito como seu Messias. Dois principais propósitos se destacam. O primeiro é levar Israel a receber o seu Messias, e o segundo é trazer juízo sobre todo o mundo, especialmente sobre as nações incrédulas. O profeta Jeremias, ele profetizou que esse tempo seria identificado como o tempo da angústia de Jacó. Está lá em Jeremias, capítulo de número 30, e no versículo de número 7. Revela que será um tempo especialmente para os filhos de Jacó, isto é, Israel. Todos os eventos desse período são indicados na Bíblia como o povo de Daniel. A fuga no sábado, o templo e o lugar santo. Isso está registrado lá no livro do profeta Daniel. Né? O santuário, o sacrifício e outros mais. São expressões típicas da experiência política e religiosa de Israel. Portanto, antes de qualquer outra coisa, esse período é especialmente para o povo judeu. Então, o foco
do anticristo é o povo de Israel, é a nação de Israel. Porque Jesus Cristo veio para o que era seu, isto é, para o povo judeu. E os seus não receberam. É claro que alguns receberam, outros não. Então, como Jesus Cristo veio para o povo de Israel, e o povo de Israel, a maioria, não receberam Jesus como o Messias, o anticristo virá e o povo de Israel fará um concerto com ele, pensando que ele é o Messias, o libertador deles. Então, a gente vai falar mais sobre isso posteriormente, entendeu? No decorrer deste pequeno estudo aqui. Outro assim, o propósito de Deus para com Israel na tribulação é o de trazer conversão a esse povo, porque parte dele se converterá e entrará com o Messias no reino milenial, como está em Malaquias, capítulo de número 4, versículo 5 e versículo de número 6. Quando o Messias surgir, não só os judeus povoarão a terra, mas uma multidão de gentios se converterá pela pregação do remanescente judeu. Está em Mateus, capítulo de número 25, versículos 31 a 46, e também Apocalipse, capítulo 7 e versículo 9. E entrará no reino milenial de Cristo. Em Apocalipse, capítulo de número 3 e versículo 10, revela esse propósito quando fala à igreja de Filadélfia. Ali, no capítulo 3, no versículo 10, o próprio Jesus está falando ali: também eu te guardarei da hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. Isto é, Jesus está dizendo: porque guardaste a palavra da minha paciência. Esta palavra é referida para a igreja de Filadélfia representa a igreja de Jesus Cristo hoje na terra. A igreja de Filadélfia representa a igreja que vai ser arrebatada, fiel, obediente a Deus. Então ele está dizendo, como ele disse para aquela igreja de Filadélfia, é uma palavra referente à igreja que será arrebatada. Como você guardou a palavra da minha paciência, também eu vou te guardar da hora da tentação que há de vir para tentar todos que habitam no mundo. Veja bem que é uma coisa, não é uma tribulação ali local, mas ela é universal. Então está falando da grande tribulação. Então nós, pré-milenista, pré-tribulacionista, acreditamos que cremos que a igreja de Jesus Cristo não passará pela grande tribulação por causa de várias passagens bíblicas que nos deixa claro que Deus não nos destinou para a ira, Deus vai nos guardar da hora da angústia que há de vir sobre o mundo inteiro. Então, nós cremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. E também, lá aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, está escrito que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Portanto, esta palavra, que está registrada em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, a mensagem é para a igreja e dá a garantia de que será guardada daquele tempo. Mais uma vez, compreende-se que a igreja não passará pela grande tribulação. Entendemos que esse período alcançará a todas as nações da terra, como está escrito no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 25, versículo 32 e 33, e Isaías, capítulo de número 26 e versículo 21, e
como já citamos, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 11 e 12. E Deus estará julgando-as por sua impiedade. Diz a Bíblia que as nações da terra terão sido enganadas pelo ensino da grande meretriz religiosa chamada Babilônia, como está em Apocalipse, capítulo de número 14, versículo de número 8, e seguido ao falso profeta na adoração da besta, como está em Apocalipse, capítulo 13, versículos de número 11 até o versículo de número 18. Esses juízos virão para purificar a terra, e quando o Messias assumir o comando mundial de governo, haverá paz e justiça. Portanto, durante o milênio, que nós acreditamos também que o milênio será 1000 anos, literal. Não é algo simbólico. Nós não acreditamos em simbolismo ou figurado para a palavra milênio. Por exemplo, os pré-tribulacionistas acreditam, como eu acredito, que o milênio será um milênio literal e na Terra. E durante esse período, de 1000 anos, haverá paz e haverá também justiça aqui, porque Satanás, o diabo, ele será preso, como está registrado ali em Apocalipse, capítulo de número 20. Ele vai ser preso e vai ser lançado no abismo. Só depois do milênio que ele será solto e voltará a enganar as nações. Portanto, talvez a gente pergunte, alguém possa perguntar, qual será o tempo da grande tribulação? Na Bíblia, não há texto bíblico mais explícito quanto ao tempo da grande tribulação do que a profecia de Daniel, capítulo 9, versículos 24 até o versículo de número 27. Acerca das 70 semanas determinadas por Deus para a manifestação dos juízos de Deus sobre Israel e sobre o mundo. Ali, nas profecias de Daniel, sobre as 70 semanas, que ele orou a Deus para que ele pudesse entender o significado daquela profecia, daquela visão que ele teve. Ele fala a respeito das 70 semanas e estudando ali as 70 semanas, como não há outra oportunidade, nós estarei trazendo aqui uma mensagem, um estudo sobre as 70 semanas de Daniel. Então, são semanas também que nós cremos que são semanas de ano. Cada dia ali equivale a um ano. O próprio Daniel falou sobre isso, que são semanas de ano e não de dias. Agora, o que são as 70 semanas? A identificação começa com Daniel, capítulo 9 e o versículo de número 24. Lá está escrito: 70 semanas estão determinadas. A palavra semana interpreta-se como semana de dias. O número 7 indica a quantidade de dias da referida semana. Porém, a palavra dia interpreta-se, como já disse, como ano. Cada dia equivale a um ano. E 7 dias multiplicados por 70, ou seja, 70 vezes 7, dá o total de 490 anos. Os 3 períodos das 70 semanas. O primeiro período das 7 semanas equivale a 49 anos e teve o seu início no reinado de Artaxerxes através de Neemias,
o copeiro mor, como está em Neemias, capítulo de número 2, versículos de 1, versículos 1, 5 e também o versículo de número 8, quando Neemias pediu ao rei Artaxerxes para voltar à sua terra, Jerusalém, e reedificar a cidade e os seus muros. Isso ocorreu no ano 445 a.C., quando foi dada a ordem para restaurar e reedificar Jerusalém, como está em Daniel, capítulo 9, e no versículo de número 25. O segundo período de 62 semanas, equivalente a 434 anos, refere-se ao tempo do fim do Antigo Testamento até a chegada do ungido, o Messias, Jesus Cristo. Nesse período, o ungido, Jesus Cristo, seria rejeitado e ultrajado, pelo seu povo, o povo de Israel, e morto, como está em Daniel, capítulo de número 9, e no versículo de número 26. Isso cumpriu-se, esse segundo período, até o ano 32 depois de Cristo, quando Cristo, o ungido, foi rejeitado e morto pelos judeus. No ano 32 ou 33, né? Porque Jesus morreu com 33 anos. Mas 32, isso é uma data mais ou menos aproximadamente, né? 32, 33 quando Cristo, o ungido, foi rejeitado e morto pelos judeus. Até então, 69 semanas, ou seja, 483 anos se cumpriram. O terceiro período abrange uma semana, ou seja, 7 anos, conforme está no texto de Daniel 9 e 27. Misteriosamente, acontece um intervalo profético na sequência natural das 70 semanas, identificado como os tempos dos gentios, ou seja, o nosso tempo, no qual se destaca especialmente a igreja constituída de um povo remido por Jesus e que está em evidência até o seu arrebatamento para o céu. Terá início em seguida a última semana, a 70ª semana, que é justamente, como eu já disse logo no início, a semana da grande tribulação, né? Ou seja, de tribulação e grande tribulação, porque o anticristo, ele vai fazer um pacto, uma aliança, um concerto com o povo de Israel por uma semana, só que a semana de anos. Então são 7 anos. 7 anos. Então a grande tribulação, ou tribulação e grande tribulação, durará 7 anos. Se contar tribulação, 3 anos e meio, e grande tribulação, mais 3 anos e meio, são 7 anos. 7 anos, né? Estou mostrando aqui 5, mais 2 aqui. 7 anos. São 7 anos. Então o povo de Israel, o anticristo, vai fazer um concerto com eles. Só que na metade desta semana, o povo de Israel vai estar enganado, pensando que o anticristo é o Messias que eles estão aguardando, né? Estão esperando. Eles vão pensar que é ele, né? Porque ele vai chegar totalmente diferente do que Jesus veio, né? Porque o povo de Israel estava esperando um rei poderoso, um rei rico que ia sentar no trono, governar tudo, né? Poderoso. E Jesus veio, né? Um homem simples, humilde, de família pobre, não tinha financeiramente nada. Eles rejeitaram, né? Conhecia o pai dele, adotivo, né? Pai adotivo, José, porque o pai de Jesus é Deus, porque Jesus foi gerado pelo Espírito Santo,
no ventre de Maria, né? E a mãe dele estava ali, Maria, né? Eles conheciam, eles sabiam de quem era filho. Então, eles, aparentemente, irmãos, eles tinham tudo para não acreditar que Jesus era o Messias, né? Porque eles interpretaram erroneamente as profecias, eles não entenderam as profecias e eles entenderam o sentido literal. Aí eles, por isso eles vão cair nesse engano aí, eles serão enganados por causa disso, né? Porque eles pensavam que Jesus seria um homem poderoso, inclusive lá em Marcos, capítulo de número 6, se não me falha em memória, fala assim, ó, não é esse o carpinteiro, filho de José, filho de Maria, não estão entre nós os seus irmãos, as suas irmãs? Então, eles conheciam, então eles falaram, nós conhecemos esse homem não é filho de Deus coisa nenhuma. Nós conhecemos a mãe dele, nós conhecemos o pai dele, como é que ele está dizendo que é filho de Deus? Então, porque eles não entenderam, como o próprio apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que o povo de Israel, ele falou assim, ele tem zelo de Deus, mas sem entendimento. Não tem entendimento, então eles não conseguiram entender as profecias, e por causa disso, eles serão enganados pelo anticristo. O anticristo vai fazer um concerto com eles por uma semana, só que na metade da semana, o povo de Israel, os judeus, que vão crer no anticristo como se fosse o Messias, eles vão romper o pacto com o anticristo. E quando eles romper o pacto com o anticristo, aí o anticristo vai para cima deles, né, para os destruir. E aí vai ser nessa hora que eles vão gritar pelo seu libertador, clamar pelo seu libertador, e Jesus vai descer no Monte das Oliveiras. Nós vamos prosseguir aqui, e se nós tivermos um tempo suficiente, nós estaremos falando mais sobre isso. Então, a última semana profética, né, no texto de Daniel, capítulo 9, versículo 26, surge um povo e um príncipe que virão para assolar e destruir Israel sob as asas das abominações. Esse príncipe não é outro senão o assolador, o anticristo, o homem do pecado e o príncipe que há de vir, como está em Daniel capítulo 9, versículo de número 26. Ele fará, como eu já disse, ele fará uma aliança com Israel por uma semana de anos, como está em Daniel 9 e versículo de número 27. Virá com astúcia e inteligência. Sua capacidade de persuasão será enorme, e na aliança que fará com Israel, não terá a plena aprovação desse povo. Sua tentativa será de restabelecer a paz, sobretudo no Oriente Médio, oferecendo um tratado. O mundo todo o honrará e o admirará naqueles dias. Ele se levantará de uma força política mundial, uma confederação europeia que, na linguagem figurada da profecia, aparece como um chifre pequeno que surge no meio de 10 chifres do animal terrível e espantoso que Daniel viu, né, que está lá em Daniel capítulo de número 7 e o versículo de número 8. Esse animal terrível e espantoso pode ser identificado como um sistema europeu equivalente ao antigo Império Romano. Num breve espaço, metade da semana, 3 anos e meio, esse líder alcançará o apogeu do seu domínio mundial e então haverá uma falsa paz. É como está escrito lá na primeira carta do apóstolo São Paulo,
aos Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 3, ele está escrito: quando disserem a paz e segurança, haverá ou sobrevirá repentina destruição. Então, nesse momento, se dará o rompimento da aliança com Israel. O príncipe, embriagado pelo poder político, entrará em Israel e então se iniciará a grande angústia de Israel, citado na segunda carta do apóstolo São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, versículo 4, Apocalipse capítulo 13, versículos de 8 a 15. Isso aí é a grande tribulação. Começa no segundo 3 anos e meio, já passou 3 anos e meio, foi a falsa paz, agora vai começar o segundo 3 anos e meio. Será dividido em 2 períodos. Primeiro período de 3 anos e meio, tribulação. Segundo período de 3 anos e meio, a grande tribulação. Aí é que o anticristo vai mostrar realmente quem ele é. Portanto, irmãos, a grande tribulação não se destina à Igreja de Cristo. É o que eu creio e é o que os pré-tribulacionistas, pré-milenistas acreditam. É o que eu acredito. Eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Portanto, a grande tribulação não se destina à igreja de Cristo, e sim para o povo de Israel e o mundo gentio, né? As pessoas que ficarem aqui, que não foram arrebatadas, né? Infelizmente, né? Desviados, que não se reconciliaram com Jesus até o arrebatamento da igreja ou até o fim da sua vida chegar, né? Morrer em pecado, porque nós sabemos que o final para a pessoa que serve a Deus aqui neste mundo pode acontecer de 2 formas. E as 2 formas, né, são iminentes. Todos nós que estamos vivos estamos sujeitos a morrer a qualquer momento, a qualquer instante. A morte não escolhe idade, não escolhe cor, não escolhe posição social, nem intelectual, tamanho, não escolhe nada. Não quer nem saber se a pessoa tem dinheiro ou se não tem, ela chega. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte: uma pessoa que está desviada do caminho de Deus e morre desta forma, separado de Deus, infelizmente, nós sabemos que esta pessoa não vai ressuscitar na ressurreição dos justos, quando Jesus vier para arrebatar a sua igreja. Essa pessoa não vai ressuscitar. Então, o fim para ela já chegou com a morte. Com a morte já chegou. Os que estiverem vivos, mas não estiverem preparados para o arrebatamento, não serão arrebatados. E os que estiverem vivos e preparados para o arrebatamento não vão experimentar a morte. Serão como Elias e Enoque. Mas vão ser transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante o toque da última trombeta, e vão ser arrebatados. Primeiro, os que morreram em Cristo ressuscitam, e no mesmo momento que eles ressuscitam, os que estão vivos vão ser transformados, e os que morreram em Cristo vão receber um corpo incorruptível e vão subir ao encontro de Jesus, e logo em seguida os que estão vivos também vão ser transformados e vão subir ao encontro com Cristo.
Por isso que o apóstolo São Paulo fala na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, que nós não precederemos os que dormem. Ou seja, nós não vamos ser transformados antes deles que morreram em Cristo serem transformados. Eles vão ser transformados, vão ressuscitar, vão receber um corpo incorruptível, vão subir ao encontro de Cristo, aí os que estiverem vivos serão transformados e vão subir também. Isto vai acontecer no mesmo momento, né? Eles vão ressuscitar com um corpo incorruptível, vão subir ao encontro de Cristo. E, no mesmo momento, enquanto eles estão subindo ao encontro de Cristo, os que estão aqui vivos e preparados para o arrebatamento vão ser também transformados, não vão provar a morte e vão subir também ao encontro de Cristo nos ares. Então, todos os juízos de Deus profetizados terão o seu cumprimento. Isso é sem dúvida. As profecias de Deus, elas vão se cumprir, né? As profecias de Deus, ela não é como profecia de homem, né? Porque está cheio de profetas loucos por aí profetizando coisa que não... falando coisa com coisa, né? Infelizmente, está cheio. Hoje qualquer um é profeta. A pessoa está pregando, está dizendo, eu vou profetizar para a tua vida. Tanta coisa, né? Terrível. Mas todos os juízos de Deus profetizados, eles terão o seu cumprimento. Ninguém sabe quando se dará o arrebatamento da igreja. Ninguém. Tá? Ninguém. O parêntese profético entre a 69ª semana até a 79ª semana, né? A gente não sabe esse período aí, né? Vai acontecer, por exemplo, aqui eu quero fazer uma correção no que eu disse, por exemplo, até a 69ª semana, tudo bem, o anticristo não apareceu, né? Não apareceu. E a igreja já vai ser arrebatada e logo começará a 70ª semana. Portanto, não sabemos o dia da volta do Senhor, mas sabemos que é a nossa missão principal pregar o Evangelho e dar testemunho de Cristo diante dos homens. Temos que estar preparados, né? Todos nós que servimos a Deus devemos estar preparados, porque o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, né? É iminente. Isto é algo que pode acontecer a qualquer momento e breve, né? E após, volto a repetir, após o arrebatamento da igreja, aí se manifestará o homem do pecado, o anticristo. Portanto, irmãos, Deus os abençoe. Nós terminamos aqui este rápido estudo, né? Um estudo rápido aqui, para que as pessoas possam ter uma noção, né? Ter uma noção um pouco melhor sobre o final dos tempos, né? Sobre o arrebatamento da igreja, que pode acontecer hoje, pode acontecer agora, né? Nós temos que estar aguardando, nós temos que estar preparados, porque a qualquer momento Jesus Cristo vai voltar. E Jesus Cristo tirando a sua igreja daqui, porque é como diz o próprio apóstolo São Paulo escrevendo a sua segunda carta aos Tessalonicenses no capítulo 2, porque ainda ele não se manifestou, porque existe algo que o detém, algo que impede ele de manifestar. Primeiramente, acima de tudo, o Espírito Santo. E em segundo lugar, a igreja, porque o Espírito Santo está com a igreja. Mas quando a igreja for tirada daqui, né? Quando a igreja for tirada daqui, o Espírito Santo subirá com a igreja. Então,
cada um de nós, que somos servos de Deus, devemos estar firmes, preparados, confiantes e aguardando o arrebatamento da igreja a qualquer momento e crendo. E como servos de Deus, eu como servo de Deus, você como servo de Deus, você como serva de Deus, nós não vamos passar pela grande tribulação. A grande tribulação não será para nós. Não estaremos aqui. Voltaremos depois da grande tribulação com Jesus para o reino milenial, quando Jesus Cristo descerá no Monte das Oliveiras, né, para socorrer o povo de Israel e implantar o reino milenial na terra. Amém? Deus te abençoe, muito obrigado pela sua atenção e não deixa de curtir aí, entendeu? Deixar o seu like, deixar também o seu comentário, comente aí. Você pode, talvez você é um calvinista, né? Um pós-tribulacionista, pós-milenista, né? E talvez você não concorde, pode deixar aí o seu comentário. Não tem problema, entendeu? Comenta aí e também não deixe de ativar o sininho aí, que é muito importante, porque aí você vai receber todas as notificações que o YouTube vai enviar para você quando nós postarmos aqui uma nova mensagem. Também, tá bom? Aí, e também você não deixa aí de compartilhar. Compartilhe aí com seus amigos para que eles possam também ouvir a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe. Muito obrigado. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.